Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a Câmara dos Deputados, no dia de amanhã, vai fazer uma votação no qual vai demonstrar qual é a sua postura perante esse país. O julgamento de amanhã na Câmara dos Deputados, onde a Câmara vai decidir se pode o Supremo Tribunal Federal analisar essa denúncia ou se ela vai ficar parada até o fim do mandato do atual presidente. Sequer é um julgamento do presidente da República. A Câmara simplesmente vai analisar se o Supremo pode ou não pode se debruçar sobre essa denúncia nesse momento. E é absolutamente absurdo, não dá para aceitar que o governo federal esteja usando da máquina pública, que deveria ser para servir o contribuinte desse país, pelos impostos caros que esse contribuinte paga, que o governo federal esteja utilizando dessa máquina pública para comprar, entre aspas, votos de deputados e obstaculizar a análise dessa denúncia. Não dá para aceitar isso. Isso não é correto, isso não é coisa de país sério. Resultado, tudo virou uma barganha. Cargos públicos estão sendo usados para comprar deputados, para comprar votos de deputados. Isso não é correto, isso não é sério, isso não é coisa de país sério. E pior, o presidente da República agora está mandando de volta ministros para a Câmara para votar por um dia. Isso é uma brincadeira, isso não é... não posso aceitar isso como se isso fosse normal e natural. Primeiro, quando alguém se elege parlamentar, a pessoa tem que cumprir o mandato de parlamentar. A população lhe concedeu um mandato para a pessoa ser parlamentar. Esse não perguntou para a população se ela concorda dele deixar o cargo que a população lhe deu para representar essa população, para ele exercer outro cargo. Isso já está errado. E mais errado ainda é quando tem uma votação que pode obstaculizar uma denúncia contra o presidente da República e essa pessoa que é ministro desse presidente da República volta para o parlamento para votar para obstaculizar a denúncia. Não dá para aceitar isso como se fosse algo normal, algo natural. Protocolei aqui nessa casa, na minha primeira semana como senador, 9 PECs sobre reforma política. Uma delas proíbe que alguém se eleja para o Legislativo e vá ocupar um cargo no Executivo e depois volte para o Legislativo. Se quiser ir para o Executivo, tem que renunciar ao mandato. E não estou propondo nada original, como já disse aqui nesse microfone. Quando o presidente Barack Obama se elegeu presidente dos Estados Unidos pela primeira vez em 2008, quando convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ela ser secretária de Estado, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar o mandato de senadora pelo estado de Nova York para poder ser secretária de Estado. Não pode a pessoa estar num dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, no outro dia no fiscalizador de novo. Isso é uma promiscuidade à brasileira. E agora a Câmara virou um grande balcão. Cada um querendo uma benesse do Executivo. Ou seja, a consciência não vale de nada. Eu, aliás, tenho um projeto protocolado por mim aqui nessa casa, que tipifica como quebra de decoro parlamentar a indicação por um parlamentar de um cargo no Executivo. A Constituição diz que os poderes são independentes.
Eu fui deputado distrital, federal e sou senador. Nunca tive um cargo indicado em governo nenhum, nem local, nem federal. Para cumprir a minha responsabilidade com os meus eleitores, com quem votou em mim, com quem me escolheu como seu representante, para ser parlamentar. A Constituição diz que os poderes são independentes. No Brasil, não. Um poder quer o tempo todo se meter no outro. Para alguns parlamentares, parece que a grande preocupação de um mandato é como eu conseguir mais nacos do Estado, como eu conseguir mais pedaços do Estado, como eu posso indicar mais gente. Ora, quando um parlamentar vota um projeto, a única e exclusiva preocupação desse parlamentar deveria ser se esse projeto é bom ou ruim para a sociedade, para o cidadão, para o contribuinte. E não se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Porque ocorre o oposto também. Alguns parlamentares não se acham bem aquinhoados e aí passam a votar contra o governo em alguns momentos. Ou seja, a preocupação não tem que ser se aquilo vai beneficiar ou prejudicar um governo. Tem que ser se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a sociedade, a população. Essa denúncia, a votação amanhã na Câmara dos Deputados, não é sequer o julgamento do presidente da República. É simplesmente se o Supremo Tribunal Federal pode analisar nesse momento a denúncia ou não. Não dá para entender simplesmente essa grande onda pela obstaculização dessa denúncia para evitar que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel de analisar e de julgar essa denúncia, de analisar e julgar o presidente da República. Espero que a Câmara amanhã tenha sensatez de autorizar que o Supremo Tribunal Federal possa cumprir o seu papel constitucional e analisar essa denúncia com todo o critério que tem que ter nesse assunto. Aliás, uma denúncia absolutamente grave. Eu concedo uma parte ao senador Álvaro Dias. Senador Regufe, lembrando o juiz Sérgio Moro, que, aliás, hoje completa 45 anos, tem sido atacado ultimamente por cumprir a lei rigorosamente e condenar quem deve ser condenado. Ele disse que, por mais alto que seja o pedestal onde se encontra a autoridade, acima dela está a lei. Pode ser presidente da República, não importa. Praticou atos de corrupção, tem que ser julgado. E o que deseja o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é exatamente a oportunidade da investigação e do julgamento. Eu creio que a Câmara dos Deputados, como diz Vossa Excelência, deveria ouvir o clamor do povo. 81%, diz a pesquisa, da população deseja que a denúncia do Procurador-Geral da República seja acolhida. Não é o que nós gostaríamos estivesse acontecendo, mas é o que temos e, obviamente, não podemos evitar. Em nome da lei, da justiça, da moralidade, em respeito à sociedade brasileira, a Câmara deveria atender o clamor popular. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, pelo aparte. E dizer que não é por uma questão de se aquilo é popular ou não é popular. É se aquilo é correto ou não é correto. E não é correto a Câmara dos Deputados querer obstaculizar a análise de uma denúncia grave contra o presidente da República. Isso, para mim, é absolutamente inaceitável. E eu não tenho dois pesos e duas medidas. O que valeu para mim no governo anterior, do PT, vale para mim agora. O meu lado é o lado da população, do contribuinte, do que é certo. É esse que eu represento aqui nessa casa. É esse contribuinte, é esse cidadão. E me entristece ver o meu país
nesse momento, me entristece ver o meu país, nesse momento, ver o seu parlamento se transformar num balcão de negócios, ver a máquina pública do governo federal virar simplesmente motivo de barganhas, onde pessoas estão sendo nomeadas sem nenhuma qualificação técnica para exercer os cargos pelos quais estão sendo nomeadas, e onde ministros de Estado de um governo simplesmente deixam os ministérios para ir votar na Câmara para que o Supremo Tribunal Federal desse país não possa analisar nesse momento a denúncia contra o presidente da República. Isso não é coisa de país sério, isso não é correto e eu não tenho como concordar com isso. Quero deixar aqui registrada a minha indignação e fazer um apelo aos deputados de bem, que eu acredito que nós temos, podem não ser a maioria, mas eu acredito que nós temos, que cumpram a sua obrigação no dia de amanhã e simplesmente deixem que o Supremo Tribunal Federal possa cumprir o seu papel constitucional e analisar e julgar essa denúncia. Muito obrigado.